queridos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Chegamos ao meio da série e assim, gente, que episódio foi esse? Que impactante! Mesmo você sabendo o que ia acontecer, esse episódio ele é extremamente impactante. Eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui. Vamos chorar junto, porque tem muita coisa interessante no episódio. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que assim, eu tô muito impressionada com a construção desse episódio, porque mesmo que você já saiba o que vai acontecer ali, por exemplo, eu já sabia que a Rhaenys iria morrer, que a Meleys iria morrer, então quando ela fala, né, ali pra Rhaenyra no conselho, me manda, na hora eu fiquei, ai, é nesse episódio. Só que assim, a cena ela é tão bem construída, o impacto dela é tão bem construído, que depois que eu assisti umas 3 vezes esse episódio, ainda assim eu ficava completamente ansiosa. Por muitas vezes eu me emocionei, eu ficava pelo menos marejada na cena, sabe? Então assim, é uma cena muito bem construída, com um grande impacto, é assim, absurdo. Mas antes de falar em detalhes sobre o Pouso das Gralhas, porque eu acho que tem muitas construções de cenas que são magníficas e eu quero discutir pontualmente elas, eu queria falar também desde o início do episódio alguns arcos que são extremamente importantes, discussões, inclusive até pra gente entender a atitude do Aemond aqui no episódio, que é diferente dos livros. Então vamos começar falando sobre Harrenhal, que ele acaba sendo um arco um pouquinho mais isolado do que a gente vê ali entre os pretos e os verdes. Em Harrenhal, né, a gente tem toda essa ambiência que o Daemon, ele tá passando por um sonambulismo, que coisas estranhas têm acontecido ali em Harrenhal. E Harrenhal tem essa ambiência, o episódio ele constrói isso muito bem, né, ele acaba trazendo algumas frases, até mesmo da Alice, que inclusive finalmente falaram o nome da personagem. Essa personagem, gente, ela vai ser extremamente importante, então assim, muita atenção nos diálogos dela, porque ela acaba primeiro trazendo toda essa ambiência de Harrenhal, falando sobre como o local ele era amaldiçoado não só depois da conquista, mas antes mesmo do local ser construído. Mas a conquista, né, que o próprio Simon já tinha meio que introduzido essa relação do castelo. A gente vê o próprio Larys falando, né, que esse castelo ele era mais aleijado do que ele mesmo. Muito da destruição foi por conta, né, da conquista, mas também eles falam dessa ambiência de maldição porque coisas estranhas aconteceram lá. Então, por exemplo, esse incêndio, né, que o Larys ocasionou ali no pai e no irmão, ali na primeira temporada, no livro é como uma dessas maldições de Harrenhal. Eles não sabem explicar, eles só falam que, como um lugar tão úmido ocasionou esse incêndio, né, então fica meio como uma das maldições ali. E tem uma maldição ali no entorno do castelo que era para justamente ninguém tomar o castelo. Outros lords que tentaram acabaram mortos. Então, por isso que tem toda essa relação de que o Daemon clamou Harrenhal para ele mesmo, né? Algumas falas também da Liz pro Daemon, mas algumas são de desenvolvimento mais futuro aí pra série. Então, é importante ter esse conhecimento histórico, até mesmo para entender algumas relações dessa visão, né, que o Daemon tem tido. Do meu ponto de vista lógico, né, não essencialmente de maldição, eu vejo que o Daemon, ele tá com uma pressão internalizada ali nele, que é o que ele tá passando, né, e por isso ele não consegue dormir, e por ele não conseguir dormir, que ele acaba tendo alguns vislumbres, né, a gente tem lapsos de sono dele aqui no episódio mesmo, né, esses cortes assim. Então essa é a minha interpretação de como é construído aqui também, mas muito por conta desse peso de consciência que ele tem passado. Então, por exemplo, logo no início do episódio, né, a gente vê ele ativamente matando a Rhaenyra e ela falando, isso foi algo que você sempre quis, né, até mesmo enquanto ele conversa com os Blackwood, ou quando a Liz fala ali pra ele, né, que ele quer tomar o castelo pra ele ser o próprio senhor. E é interessante a gente observar, porque lá no episódio anterior, no terceiro, a gente viu muito essa relação da Rhaenyra mais nova e muitas relações da briga que eles tiveram sobre a aceitação dela na coroa, e também o Jaehaerys, né, que ele mandou ali matar o Jaehaerys, sim. E aqui já a gente tem duas novas visões. Uma é da Lina, né, acredito que ali tenha muito uma consciência também de culpa, né, por conta da morte dela, até porque ele teve aquele momento equivalente ao do Viserys, que tinha que escolher entre a esposa e a filha, e no final não acabou escolhendo, mas acarretou na morte das duas, porque a Lina pediu pra Vhagar matar ela lá na primeira temporada. Graças
graças a Deus ele não teve nenhuma visão da mulher do vale, né? Porque tudo é no entorno de como ele decidiu, de como ele regiu algumas coisas, né? Como Pentos ser a casa deles. Eu lembro na primeira temporada que elas não estavam muito à vontade ali. E a gente também vê, né, ele vestido ali de Aemond. A minha interpretação ali nessa visão é que a gente sempre discute muito como o Aemond, ele é um personagem construído de forma bastante equivalente ao do Daemon. E até pelo que a gente vê nesse episódio, eu acho que o Aemond e o Daemon, eles têm essa semelhança de o irmão era rei e ambos queriam a coroa, né? Queriam governar. O do Aemond eu vou me aprofundar mais quando eu for falar da cena, da atitude dele, por que ele tomou uma atitude, e também sobre o final, se ele ia matar o Aegon, finalizar com o Aegon ali ou não. Mas ambos se veem como esse espelho e como esse grande desafio de um do outro, né? Então a gente vê toda essa relação do Aemond construída em cima da moeda, sabendo que o tio tinha mandado matar ele. E eu acho que o Daemon, ele também se vê muito no Aemond em muitos momentos, né? E voltando até um pouquinho na cena da Rhaenyra, né? Quando ele tira a cabeça dela, corta a cabeça dela, é muito simbólico, principalmente porque foi bem no momento em que ela fala: ah, o seu irmão não te amava como ele me amava. Então isso é uma coisa, não essencialmente que a Rhaenyra acredita, mas que o Daemon acredita, é algo internalizado ali nele, né? De como que o Viserys escolheu a Rhaenyra e não ele pra ser rei, né? Então todo esse arco ali de Harrenhal, essas piras dele, são essas questões internalizadas de como ele se vê, né? De tipo, como a trajetória dele acabou sendo muito frustrante em que ele não conseguiu seu objetivo. Então, a única forma dele conseguir o seu objetivo é tendo ali Harrenhal pra ele, né? Dele ser o Your Grace, como ele quer ser chamado, e não de My Prince, né? Que nem a gente viu no episódio anterior. Então, eu achei muito interessante como foi essa construção. Gosto muito dessa narrativa interpretativa, né? Que vem com esse viés aí por trás, de maldição e etc. Mas toda, né, a questão da Alice ali, a Alice Rivers, como ela sabe ali da briga da Rhaenyra, ela demonstra como uma dedução, né, de tipo, ah, você tá aqui sozinho, você não responde nenhum corvo. Inclusive isso é importante, quando ele sai do sono dele, né, a gente vê ele falando, ah, chegou um corvo. E depois a gente vê o conselho da Rhaenyra falando, a gente já mandou vários corvos ali pra Harrenhal e nenhum foi respondido. Então ninguém sabe a quantas anda o Daemon, se inclusive ele chegou vivo lá, sabe? E aí a gente tem duas participações de casas importantes aqui, de possíveis aliados. O primeiro é o Oscar Tully, que eu achei super engraçado o Daemon sugerir que ele matasse o avô com o travesseiro pra agilizar as coisas, porque a guerra é agora. E assim eles poderem tomar decisões do exército. E o outro é o William Blackwood, que era a casa que tava brigando ali com os Bracken, né? E inclusive ele até chega a falar que os Bracken eles estão do lado dos verdes e os Blackwood do lado da Rhaenyra, dos pretos, né? E ele até inclusive fala que ele cortejou a Rhaenyra antes dela escolher o Laenor e que o pai ajoelhou pro Viserys, assim como ele jurou a Rhaenyra. E como a gente sempre vê, as casas acabam pedindo algo em troca, né? Que nem a Jaime Arryn, ela tinha pedido dragões. E é interessante porque nesse momento o William fala que se eles resolveram a situação deles com os Bracken, né, mandar dragões e tudo mais, eles teriam um exército do lado deles. Então é muito importante, principalmente no episódio que a gente começa a entender mais em questões geográficas a situação da guerra. A gente tem muito essa percepção, principalmente no conselho ali do Aegon, porque eles falam que teve essa situação de Riverlands, né, dos Blackwood e dos Bracken, e eles também falam como eles sofreram com o bloqueio de Guela. Tem até um outro momento do conselho do Aegon que a gente vê o Maestri e o Lannister falando sobre como algumas coisas estão escassas ali, né? Isso enquanto o Aegon tá entediado. Então eles falam sobre essa falta de recurso e também dessa questão das terras da coroa, que é esse plano do Cole com o Aemond. E é interessante a gente observar, né? Porque desde o início, quando eles conversavam de ir para esse caminho, o Cole já tinha falado que conforme eles iam caminhando, eles iam crescendo o exército dele. Então é muito importante a gente ter essa percepção, né? Porque eles estão ali com o cerco fechado por causa de Guela e ao mesmo tempo a gente vê esse caminhar do Cole que vai fazer um cerco para que a Rhaenyra fique ali ilhada em Pedra do Dragão. E aí com esse arco de Harrenhal a gente tem uma questão complementar de casas aliadas pro lado dos pretos. E aí esse episódio ele trouxe um aspecto muito interessante sobre a relação do Corlys com a Rhaenys, porque eles dão uma antecipada aqui nesse momento da série. A gente vê que a Rhaenys ela vai atrás do Corlys, né, para falar que o conselho tá bem difícil, né? Que basicamente a Baela e o Chase estão sendo comidos vivos, né, pelo conselho, e a gente vê ativamente isso no episódio.
Mas essa cena também traz uma outra revelação. Aqui a gente vê, né, que ela encontra com a Lynn e ela descobre que no final das contas foi ele quem salvou o Corlys, e ela fica brava com o Corlys porque ela fala que isso era uma informação muito importante que ele deixou de lado, até porque ele deve a vida a ele. E é interessante discutir essa importância do Alicent porque o próprio Corlys, né, chega a questionar a Rhaenys se ela foi lá simplesmente para submeter ele a uma inquisição. E a gente entende qual seria essa inquisição quando a Rhaenys, ela fala ali pro Alicent que a mãe dele devia ser muito bonita. E ela complementa, né, falando que o passado dele não é culpa dele. E é legal a série trazer isso por agora, porque nos livros essa relação, ela é explorada de uma forma diferente. No livro, eles falam que o Alicent e o Adam, eles são filhos do Laenor. Só que tem alguns questionamentos, porque todo mundo sabe quais que são as preferências do Laenor. Então, tinha alguns contadores de história que acreditavam que falar que era do Laenor era uma forma de esconder que na realidade era do Corlys, porque a Rhaenys não aceitaria isso. Só que a série, ela constrói que ela já sabe, que ela aceitou, né, e que de fato são filhos dele. Eu acho super que faz mais sentido, até porque quando eles construíram o Laenor, né, eles até demonstraram que ele e a Rhaenyra tentaram manter ali uma relação só para que gerassem herdeiros, mas que não teve fruto da relação. Então nem faria sentido construir que o Laenor trairia a Rhaenyra com outra mulher. A cena, ela não se aprofunda muito, mas é isso, entendeu? Quem entendeu, não é à toa que a série tem construído aí os personagens, né? O Alicent e o Adam. Mas, como eu falei, o objetivo da Rhaenys lá era justamente pra falar pro Corlys o que estava acontecendo no conselho, até porque no episódio anterior ela já tinha falado que em algum momento ele teria que aparecer lá. Dito e feito, né? Porque só assim pro Alfred ouvir eles. Gente, esse homem é péssimo, péssimo. Mas eu amo que, inclusive, a Baela não baixa a bola pra ele, assim como a Rhaenys por muitas vezes, apesar dele ter aumentado muito a voz pra ela, que é muito fácil crescer, né, pra cima de mulher. E eu amei também o Chase defendendo ela, né, porque ele sempre passa dos limites. A própria Rhaenyra deu a entender que algumas atitudes podiam ser consideradas traição. Mas eu tenho que dizer também que é muito interessante alguns pontos que essa cena destaca da forma que ela é construída. A primeira coisa é algo que eu já venho falando aqui há uns vídeos, sobre a exposição que o próprio Corlys faz quando ele chega lá falando que cada um tem essa disputa, que eles estão perdendo o objetivo porque eles estão disputando por poder. Eu já venho falando, né, há algum tempo que as pessoas, elas têm seus interesses próprios aí na guerra. O Alfred não é diferente aqui. Mas, ao mesmo tempo, o fato deles trazerem a Baela não sabendo exatamente para onde o Cole foi, mostra também um pouquinho da falta de experiência dela em guerra. Isso é muito representativo, principalmente quando a gente for discutir sobre situações deles irem pra guerra ou dos dragões deles irem pra guerra. E é por isso que a gente entende depois, mais à frente nesse episódio, do porquê a Rhaenyra não quer mandar o Chase. Ela mesma justifica, né, falando que ele não tinha experiência de batalha. E já a Meleys, ela é uma dragão que participou de outras batalhas, assim como o Caraxes, assim como a Vhagar, né, que tava ali na conquista. Então faz uma grande diferença, com certeza. Apesar da Vhagar ser do Aemond, que é novo também em guerra, a Vhagar, por exemplo, na conquista, ela era montada pela Visenya, uma das esposas e irmã do Aegon. E por isso, né, que quando a gente vê a Rhaenys falando ali com a Meleys, ela fala: a gente vai lutar de novo, minha querida. Essa cena, inclusive, é sensacional, a gente já vai chegar lá a falar especificamente dela. Então é diferente quando não só você tem experiência, mas seu dragão também. Mas antes da gente falar especificamente sobre a guerra e alguns direcionamentos que a Rhaenyra fala ao chegar ali na Pedra do Dragão, eu quero falar sobre alguns direcionamentos em King's Landing até a gente se encontrar nesse momento de guerra, porque é extremamente importante a gente ter de entendimento. Aqui nesse episódio a gente vê as consequências da descoberta da Alicent, de saber que o Viserys não queria que o Aegon, o filho dela, fosse o rei, a partir do que a Rhaenyra falou ali no final do terceiro episódio, que se tratava do Aegon Conquistador e que ele falava sobre a canção de Gelo e Fogo. Então a gente tem uma percepção disso, por exemplo, quando o Larys vai ali visitar ela e aí ele fala: não sabia que você partilhava do amor pela história igual o seu marido, porque ela tava lendo os livros pra saber o que a história contava. Depois ela até chega a pedir pro Aegon onde que estavam os livros do Viserys, ele fala que não tinha queimado, só que ele tinha mudado pra outro lugar. E ela chega também a perguntar ali pro Maestri se ele acreditava que o Viserys quisesse que o Aegon fosse o rei. É interessante porque ele dá uma desviada da pergunta, né? Ele responde, fala: a gente não conversou
conversava muito disso, mas ele desvia, né? Todo mundo sabe que o Aegon não seria bom rei, nem o próprio Aegon às vezes acredita nisso. E o Larys mesmo também chega a questionar ela, falando que ela não tá muito ela ultimamente. E ela responde falando, pô, em uma semana eu perdi meu marido, eu perdi meu neto, tem uma guerra acontecendo, eu tenho que controlar o menino. Enfim, ela tá com muita coisa ali. Talvez a má escolha do Cole tenha algo a ver com isso, tô brincando. E é legal, né, porque o Larys percebeu que ela tomou o chazinho. E ele sabe que o pecado dela não é sobre comer, como ela justifica. Ela tentou até disfarçar ali com o Maestri, falando que ia dar pra uma menina. Pra mim, dá a entender que ela iria dar pra alguma menina que supostamente o Aegon poderia ter abusado, que nem ela já tinha feito ali na primeira temporada. E, aliás, a gente viu, né, essa menina ali no bar, no terceiro episódio. E o Larys foi, inclusive, ver ela por causa da ausência dela no conselho. Mas, apesar da Alicent estar procurando a verdadeira resposta, ela mesma aqui, nesse episódio, já conclui que, independente de qualquer coisa, a guerra viria a acontecer. É até interessante isso, porque eu vi que alguns de vocês, no outro episódio, falou, não acredito que a guerra começou por um entendimento errado da Alicent. E, na verdade, não, né, gente? Até porque essa história da Alicent, ela é meio que um complemento pra série. Mas a própria série, ela constrói que, independente do entendimento da Alicent, o próprio conselho dele já estavam de conluio para que o Aegon fosse o rei, né? Então, mesmo se a Alicent tivesse o melhor dos entendimentos, o conselho já estava preparando o golpe. Então, assim, essa guerra, ela ia acontecer. E é por isso que no entendimento final da Alicent, ela fala que as intenções do Viserys morreram junto com ele. Ou seja, pouco importa o que o Viserys queria, né? E aí, enquanto isso tá acontecendo, e na ausência da Rhaenyra, o Cole, ele tá dominando aquela região das Terras da Coroa. E é interessante porque essa dominação dele é desde aquele plano do Aemond com o Cole lá no primeiro episódio. Como eu tinha comentado, esse episódio, ele dá uma sensação de guerra, né, de aliados, o que tá sendo conquistado, e aqui na história da parte do Cole, não é diferente, porque a gente vê que inicialmente eles começaram com poucos cavaleiros, e como ele mesmo tinha falado, né, que conforme ele iria avançando, ele ia crescendo o seu exército, tanto que em determinado momento dá a entender que ele triplicou o exército dele, justamente por isso, porque ele ia passando entre as terras, fazendo com que as pessoas ajoelhassem pro Aegon, e quem não ajoelhasse iria morrer, que foi o que aconteceu com o Lord Darkling. Mas é interessante nessa cena, porque primeiro, né, a gente vê ele chamando ele de Fazedor de Reis, que é um nome que ele carrega aí, mas também porque ele acaba insultando ele, falando que ele não é digno do manto branco, ainda mais depois do sermão que o próprio Cole deu ali pro Eric, né, falando sobre a importância do manto branco. E realmente a gente sabe que ele não é digno, né? Inclusive nessa cena, qualquer oportunidade que ele tem de chamar a Rhaenyra de vadia, ele chama. Esse homem é detestável, eu preciso confessar que no momento que ele caiu, queria que tivesse ficado ali, entendeu? A morte desse homem vai unificar os lados, independente de quem torce pros pretos ou pros verdes. E tudo isso que a gente tá vendo ele fazer, essa dominação ali, é o que ele tem de combinado com o Aemond. Por isso que eles ficam trocando o corvo e tudo mais. E por isso que o Gwen também, ele chega a questionar, agora a gente vai pra Harrenhal, né? E ele fala que não, que eles iriam ali pra Pouso das Gralhas, sendo que o Aegon queria era justamente Harrenhal. E por isso que ele fica tão bravo ali na reunião do conselho. E ele fala que ele tava se sentindo bobo, que ele precisava saber o que estava acontecendo pra ele ter embasamento na argumentação. E assim, eu concordo com ele, de fato, é verdade, mas ao mesmo tempo ele é muito mimado, porque ele quer Harrenhal, tá certo que é um local importante ali pra guerra, afinal o castelo é enorme, pode construir um exército muito grande, então ver esses pequenos castelos e juntando exército em exército, ele não consegue compreender o quão mais fortalecedor pode ser isso. Ao mesmo tempo, ele quer Harrenhal simplesmente porque sim, ele não consegue explicar ou argumentar contra o plano do Aemond, que é um plano muito bom. E eu gosto muito de como a série constrói esse plano visualmente, porque pelo que eu me lembro do livro, eles dão a entender que foi algo pensado, mas aqui a gente ativamente vê esse cerco fechando ali pra Rhaenyra. Que nem eu tinha falado, desde o primeiro episódio, eles conversam sobre o plano, tanto que eles falavam do Cole ir no cavalo, antes mesmo dele se tornar a mão pra ser uma demonstração de força, e a Vhagar também iria pra ser um dragão, né, que traria uma demonstração de força. Então,
o Cole como esse grande cavaleiro, porque ele de fato é muito bom, né? E o Aemond, principalmente depois do que aconteceu com o Luke, ele era a representação ali de força do lado dos verdes, né? Principalmente de força de dragão. E esses lugares que eles estão dominando são de castelos de membros que fazem parte do conselho da Rhaenyra. Tanto que quando ela chega ali, o Darkling descobre que o pai dele morreu. Em outro momento da segunda temporada, a gente já tinha visto o Staunton pedindo pra ir pro castelo dele, porque sabia que seria um ponto fraco em algum momento. Inclusive é ele que fica vendo a Batalha dos Dragões. E eu tenho que dizer, gente, se fosse eu ali, eu também ia fazer a mesma coisa, porque não se vê uma Batalha de Dragão há séculos, né? Bem aquela coisa, eu quero ver com os meus próprios olhos. É um risco, mas eu entendo. E é interessante, porque nessa reunião do conselho, ele já tinha demonstrado que a Vhagar estaria ali na espreita, porque ele fala que eles não vão vencer a guerra apenas com dragões, mas com dragões voando na retaguarda do exército dos homens. Tanto que lá em Pouso das Gralhas, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê a guerra acontecendo, eles já esperavam que a Rhaenyra fosse enviar dragão pra lá, porque era, como eles mesmos falam, é um pulo, né, dali. E por isso que a Vhagar já tava esperando lá, porque mandando o dragão teria a primeira batalha e seria um dragão que não teria como vencer a Vhagar, a não ser que fosse algo mais planejado. Então foi de fato uma sabotagem ali pra ela. E assim, gente, verdade seja dita, esse foi um plano muito bem bolado. Afinal, tem a participação do Aemond também, não foi só o Cole que mandou, né? Tendo visto o que aconteceu com o Eric. E assim, né, apesar do Aemond ele ter um plano super consistente, no final das contas, isso é só um plano pra se vingar do Aegon pelo que ele fez ali na Casa de Prazeres. Que nem eu tinha comentado, naquele momento da Casa de Prazeres, o Aemond ele fica muito retraído, né? Ele vai ouvindo bullying, a cena é ele curvo, né? De uma forma muito similar que ele recebia quando criança, só que diferente de quando ele era criança, aqui ele finge que não ligou muito. Então, quando ele levanta e fala, ah, não, pode aproveitar aí, ele tá desnudo, não só figurativamente, né, no frontal, que todo mundo comentou. Então, o fato dele estar ali desnudo e peitando aquela situação mostra uma maturidade diferente, mas a essência ainda é a mesma. Então é muito importante a gente ter esse entendimento de característica do Aemond, porque é algo que vem dele desde criança, e a resposta dele sempre é com poder. Então, por exemplo, quando ele sofreu o bullying porque ele não tinha um dragão, aí fizeram o bullying do porco, ele foi lá e o que? Conquistou a Vhagar, a dragão mais poderosa, a mais difícil de conquistar quando ele era criança. Quando ele perdeu o olho, a resposta dele foi ali na frente com a morte do Luke. E aqui não seria diferente, mesmo sendo seu irmão. Então, ele foi humilhado pelo irmão, ele tá respondendo com poder. E é muito importante ressaltar o entendimento do Luke e agora, pra gente compreender a atitude do Dracarys ali na cena do Pouso das Gralhas, que eu vou voltar a falar disso. Então, desmoralizar o Aegon ali na frente do conselho é uma forma de vingança, tanto que ele começa a falar em Alto Valeriano, ele na realidade humilha de novo, né, o Aegon, só que em Alto Valeriano, e a gente também percebe que o próprio Aegon também não sabe falar direito, ele consegue compreender o que o Aemond está falando, mas ele não sabe formular uma frase. E nesse momento, o Aegon justifica falando que eles montaram esse plano quando ele estava muito ocupado com outras coisas, como o fato de escolher uma guarda real que é bajuladora. Então, o que é interessante dessa cena é a gente ter a percepção que, apesar do Aegon gostar de ser rei, ele tem uma visão muito deturpada do que é ser rei, em que ele fala, né, que acha que é só ele mandar e as pessoas iriam simplesmente obedecer. Só que aqui a questão é um pouco mais estratégica, porque afinal de contas eles estão dando ali um golpe, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom observar como que eles constroem paralelamente a imagem do Aegon. Eu já tinha falado aqui como visualmente essa imagem ela era feita, então o Aegon ele é construído toda na representação do Aegon Conquistador, seja ali com a armadura que a gente vê ele vestindo aqui de novo, com a adaga, com a coroa, diferente da Rhaenyra, que tem a construção em cima do legado do Viserys, do Jaehaerys, né, que foi um legado de paz, e isso eles trazem aqui, mas também como que é a posição dos seus conselhos, porque apesar do conselho da Rhaenyra ser bem chatão ali, ainda assim eles estão na espera da palavra final dela, que é o que a rainha quer. Isso é muito importante, inclusive,
de pontuar quando a gente for discutir sobre a Rhaenys e a Meleys ali em batalha, mas guardem essa informação. Já que o Aegon, ele é algo construído, ele é um fantoche do conselho, então não é a palavra final dele que pesa, mas sim qual que é a estratégia de guerra para que mantenha ele no trono. E por isso que eu falo que o Aegon, ele é muito mimado, porque ele não consegue ter a compreensão disso, que ele é um rei feito, né? E a briga com a Alicent é justamente sobre isso, até a Alicent peita ele, porque ela fala, o que você vai fazer comigo? Você vai me mandar embora, que nem você fez com meu pai? Ou você vai me matar, que nem você fez com os matadores de rato? Ela fala justamente da dificuldade do conselho em manter o Aegon no poder, de fazer o que ele é. E aí, como ele é uma pessoa mimada, ele não aceita não como resposta, e é por isso que ele tem a atitude de ir pra guerra. Lembra que ele quase foi no episódio anterior, só que o Larys conseguiu persuadir ele de não ir e tal. Aqui também é uma forma de demonstrar que ele pode ser útil, só que é um grande problema, porque afinal de contas, se ele vai pra guerra e ele morre, acabou a guerra. É por isso, inclusive, que a própria Rhaenyra, na escolha dela, foi não ir, porque a guerra é sobre ela. Então é o mais sensato a se fazer mesmo. E aí, né, em meio disso, a gente tem o retorno da Rhaenyra, falando que ela teve a resposta dela. Eu acho essa cena extremamente interessante, porque ela não só responde o que o conselho estava falando dela, mas também como a audiência, né, questionando aí as escolhas da Rhaenyra, falando que as pessoas confundem a precaução dela com fraqueza, porque a Rhaenyra, ela é uma personagem construída em cima de respostas. Então, como eu venho falando aqui nos vídeos, quando o Luke morreu, ela precisou de uma prova concreta para acreditar que ele tinha morrido, assim como ela precisava de uma resposta concreta sobre o que o Viserys queria e de ter um entendimento se tinha alguma forma dessa guerra não acontecer. Até porque ela fala sobre o peso que ela tem do legado do Viserys. E a gente tem que lembrar que o legado do Viserys também foi muito carregado pelo legado do Jaehaerys, ou seja, que foram anos de paz. Então ela não podia simplesmente deturpar a paz por talvez uma falta de entendimento dela, que não foi o caso. Então, por isso que ela volta ali falando que ela teve a resposta dela e que a decisão era ou que ela ganhava essa guerra ou que ela morria por ela, não tinha outra escolha. Obviamente ela não iria ajoelhar para o Aegon. E assim, a Rhaenyra, ela tinha bastante consciência que travar essa guerra acarretaria em guerra entre dragões. Então ela mesma admite que ela sabia que ela precisaria enviar dragões, inclusive quando ela tava falando sobre a canção de Gelo e Fogo ali pro Chase. Então é muito importante as falas da Rhaenyra aqui, porque de fato ela precisou de muita precaução pra agir e agir certo. E aí quando a gente vê o Chase falando que precisava enviar dragões pra que não houvesse esse cerco, de novo, era algo planejado pelo Cole e o Aemond. Eles sabiam que eles teriam que enviar dragões pra que isso não acontecesse. E aí a Rhaenyra fala que ele não iria porque ele não tem experiência nenhuma e a Rhaenys se oferece pra ir. Gente, quando essa cena aconteceu, eu já sabia o que ia acontecer. E é por isso que eu falei no início do vídeo sobre como esse episódio ele é muito bem construído nessa cena. Porque independente de você saber o que acontece, ainda assim é uma cena muito intensa. A forma que ela é construída, e eu vou falar de várias questões que me chamaram muita atenção na construção da cena. Ainda assim foi uma cena que me deixou muito tensa. Ela é trabalhada pra te deixar extremamente tenso e também me emocionou e muito. Desde esse momento que ela falou, eu fiquei com a mão no rosto, assim, já sabendo o que ia acontecer. E eu chorei muito. A primeira vez que eu assisti, eu chorei demais. E depois eu assisti mais outras vezes, até pra trazer essa análise mais precisa pra vocês. Ainda assim, eu ficava muito nervosa na cena e com os olhos marejados. E assim, gente, pra mim também pesa muito, porque a gente vê bicho morrendo. Eu sei que não é bicho de verdade, eu sei que são dragões e é CGI, mas eu sou o tipo de pessoa que quando assiste filme de guerra, eu fico sentida pelos cavalos da cena. Então, com os dragões também não seriam diferentes. Principalmente depois daquela cena, né, deles indo pra batalha. Até a relação do Sunfire com o Aegon é muito fofo de ver, mas é muito sobre a forma que a cena é construída e eu vou detalhar algumas coisas de como foi a construção durante as cenas. A primeira coisa que eu vou falar é que eu gosto muito que o impacto da batalha vem muito com a narrativa da Rhaenyra falando sobre a canção de Gelo e Fogo. E é importante ressaltar porque alguns de vocês perguntaram sobre o que era a canção de Gelo e Fogo, o que era esse sonho do Aegon, e eu não me atentei que algumas pessoas que assistem House of the Dragon não necessariamente assistiram Game of Thrones. Mas
Mas basicamente o que a Rhaenyra explica nesse momento é que o Targaryen que sentar no trono, ele não vai ser só um rei, mas ele vai ser um protetor dos 7 reinos, porque ele seria a única pessoa a conseguir unir os 7 reinos sobre um inimigo em comum, que viria a ser, né, o que a gente viu em Game of Thrones, Winter's Coming, e por isso teve toda a disputa entre o Jon Snow e a Daenerys. O Jon Snow em certo momento descobre que ele era um Targaryen bastardo, pra no final das contas sentar no trono o Bran. E durante a narração da Rhaenyra, a gente tem a cena do Aegon e da Rhaenys indo pra batalha. Essa cena ela é muito forte porque ela é uma cena de conexão com os dragões. A gente sempre fala de como os dragões eles sentem, né, o que os seus domadores estão sentindo ou estão querendo, né? Muito da discussão do que o Aemond fez ali com relação ao Luke teve a ver com essa conexão. Então a gente vê essa construção de conexão e ela é extremamente importante pra gente entender quem que vive e quem que morre ali no final. Então é muito forte, por exemplo, a gente vê a Rhaenys ali falando com a Meleys, a gente vai pra batalha de novo, minha querida, que nem eu tinha falado, era um dragão que já tinha ido à batalha, e quando ela chega com o dragão, né, logo na sequência chega o Sunfyre, e é ali naquele momento que a gente vê que a Vhagar tava lá. Então você já começa a imaginar, meu Deus, tem o Sunfyre, vai ser 2 dragões contra 1, e aí tem a Vhagar, sabe? A gente sabe o impacto que é a Vhagar, além de como foi a construção da cena, como a cena ter dado chance dela ir embora por diversas vezes. E aí fica o questionamento, por que que ela não foi embora? Pra mim, do meu ponto de vista, eu acho que tem uma grande diferença da Rhaenys ali no Fosso do Dragão, no final da primeira temporada, e do porquê ela não jogou um Dracarys ali antes de começar a guerra, e a Rhaenys agora em batalha. Ali, ela mesma tinha falado, olha, eu posso te apoiar na guerra, mas essa não é uma guerra que eu tenho que começar. Não fui eu que fui usurpada. E assim, naquele momento, a guerra nem estava instaurada, né? Nem o próprio Aegon tinha a sua personalidade de declarar guerra. Até então, ele tinha usurpado o trono. Era motivo de guerra, mas ainda assim não era uma guerra que ela iria iniciar. Mas no início da temporada, né, a gente vê o Daemon relembrando esse fato nela. Então pode sim ser um peso, mas a gente vê que aqui, como eu tinha comentado, o conselho da Rhaenyra, eles ouvem muito ela, o que ela quer. Inclusive, a Rhaenys, ela tem um forte impacto na Rhaenyra, tanto que a conversa com a Alicent foi um conselho dela, então ela sabe que essa guerra é inevitável e que ela tá do lado da Rhaenyra. Então aqui, ela de fato foi pra guerra, ela tinha que fazer essa batalha. E a voz da Rhaenyra tem um peso muito forte, diferente do que eu tinha falado do Aegon com o conselho dele, né? Então por isso que a gente vê, por exemplo, a Baela, ela vai ali dar um susto na galera, mas ela não joga um Dracarys porque a Rhaenyra falou pra ela não engajar, né? Pra ela não se envolver ali com ninguém, só pra ela realmente fazer a rota, ou ao mesmo tempo que nem o Luke, né? Era pra ele ir como mensageiro, não era pra ele se envolver em batalha. Então eles levam muito a sério o que a Rhaenyra tá pedindo ali. Então é o que a rainha mandou, é um peso muito forte, é o que a rainha quer. Então pra mim sim, são situações bem diferentes e é por isso que ela não vai atrás. Ela mesma falou pra ela ir pra batalha. Então aqui é uma situação em que ela mesma falou, me manda. Eu acho sim que é um pouco complementar ao que aconteceu lá atrás. E aqui ela sabe que ela tá indo pra guerra, então ela sabe que ela tem que ir até o fim dessa batalha, mesmo que signifique a morte dela. Não era à toa que ela tinha falado ali pro Corlys, né, que uma guerra tava iniciando, que talvez eles não tivessem tempo. Naquele momento, ela falava muito com relação ao Corlys, porque ele sempre estava mais ativo ali pela situação de Guela. Mas, obviamente, com relação a ela também, porque afinal, ela que monta dragão. E como eu falei, nessa cena, ela dá várias oportunidades da Rhaenys ir embora, e ela não vai. E se agrava mais ainda, porque teve um momento que o Daemon, ele falou, olha, manda eu com o Caraxes e a Rhaenys com a Meleys pra cima da Vhagar, porque assim a gente consegue vencer ela. Então o fato de perder a Meleys enfraquece bastante eles, porque era a melhor chance que eles tinham de destruir a Vhagar. E só a Meleys, né, a gente vê que comparado a Vhagar, ela é muito pequena. E aí pra mim vem a outra beleza da construção dessas cenas, que é como eles trabalham a proporção dos dragões aqui. A Vhagar, ela é trabalhada nessa monstruosidade, como se fosse um dinossauro vindo, né? Então o momento que ela chega ali pra batalha, todo mundo sente o peso dela, né? Então eles causam a imensidão da Vhagar na cena. Então eu gostei muito de como eles trabalharam essas proporções e a Vhagar especificamente nessa imensidão esmagadora dela, a ponto até mesmo de aliados poderem ser esmagados quando ela tá no chão. Que eu acho que é isso, né? Essa cena especificamente, eles trabalham do impacto de guerra, de uma guerra de dragões. Então a gente vê a Vhagar ali em terra, ela vai sair pisando independente se for aliado.
ou até mesmo quando os dragões se envolvem, olha o impacto que causa nos guerreiros, né? Então a gente vê o Criston Cole tocando em um e ele virou puro pó. E também na cena de batalha entre os dragões. Então em momentos que a gente vê a Meleys com o Sunfire, a gente vê que o Sunfire é muito menor do que a Meleys. Por outro lado, né, quando a gente vê o embate entre a Vhagar e a Meleys, a gente vê que ela é muito menor do que a Vhagar. Então é muito interessante ver esse impacto de guerra, como essas cenas são construídas, além de, lógico, né, o nosso lado humano de ver animais brigando. Então, pra mim, doeu muito simplesmente ver o olhar da Meleys em vários momentos ali durante a cena. O primeiro momento, né, que elas estão indo e ela fala pra Meleys atacar, então elas retornam pra batalha, por mais cansado que elas estejam. Elas sabiam também que era uma batalha perdida e, principalmente, gente, o olhar dela no momento que ela é pega pela Vhagar. Sabe, você vê o olharzinho fechando, pegando ali no pescoço dela. E assim, gente, essa cena do pescoço, ela é tão impactante, sabe? Deles se quebrando ao meio. É tão forte essa cena. E assim, gente, a Rhaenys é uma personagem extremamente impactante, importante. Eu sempre vinha enaltecendo ela aqui nos vídeos, falando que mesmo quando ela tem aparições pontuais, são aparições com muito peso. E é muito louco, porque ao mesmo tempo eu também amo o Aemond, mas é uma batalha que eu fiquei extremamente triste com a conclusão. E isso só me diz que eu não tô pronta pra acompanhar o resto da temporada, a terceira e a quarta temporada, porque tem muita batalha de dragão pela frente, essa foi só a primeira. Inclusive, a gente vê que a Meleys, ela machuca bastante o Sunfire, né? Ela faz um corte ali no peito, muito similar ao que ela fez ali com a Vhagar. O coitado do Sunfire só arranca meio que um chifrinho ali da Meleys, mas não tem um estrago muito ativo que nem a Vhagar faz. Mas tem alguns aspectos antes que eu queria até trazer sobre essa cena específica, principalmente com a vinda do Aegon ali pra batalha, e discutir essa relação do Aemond com o Aegon. O Aemond e o Cole, eles já tinham esse combinado, como eu já tinha falado, eles já esperavam que a Rhaenyra, por ser próxima ali de Pedra do Dragão, trouxesse um dragão e assim ter essa batalha com a Vhagar, mas eles não imaginavam que o Aegon ia aparecer com o Sunfire lá. Por isso a gente vê o Aemond chamando ele de idiota, né, em Alto Valyriano. E eu gostei porque o Aemond claramente, deliberadamente, deixou o Aegon ir sem proteger ele, porque era uma chance até mesmo dele morrer, dele se machucar, sem ele precisar levar algum tipo de culpa. E por isso, inclusive, o Cole, né, fica nervoso, falando, ai, onde que você tá, Aemond? Porque já era pra ele ter aparecido por conta do sinal. E quando ele decide ir, a gente vê que ele deu o Dracarys propositalmente. No livro, né, a título de curiosidade, o Aegon, ele também fica em estado grave, mas é mais por uma consequência da batalha do que algo que o Aemond fez. Essa característica que eles estão construindo do Aemond é extremamente impactante aqui pra série, né? Porque, como eu tinha falado, ele tinha feito essa mesma atitude ali com o Luke, ele ficou meio arrependido pelo destempero, e aqui ele age igual, de novo, pela humilhação que ele tinha sofrido ali na Casa de Prazeres. E além disso, né, como eu tinha comentado, o Aemond, ele é um bom paralelo com o Daemon, porque ambos tiveram os seus irmãos que foram reis, e ambos queriam a coroa. Isso é muito bem construído no Aemond desde a primeira temporada, quando ele vai ali com Cole procurar pelo Aegon após a morte do Viserys, e ele fala, né, sobre o Aegon não querer isso, não querer essa responsabilidade, e ele batalhou, né, a vida dele, ele estudou, tanto que a gente vê que ele sabe falar o Alto Valyriano e o Aegon nem sabe formar uma frase direito, e ele tem consciência de batalha, e ele vê que o Aegon, ele é um desperdício pra coroa, né, e por isso é muito importante a gente ter esse entendimento internalizado do Aemond. E aí tem outro questionamento, né, no momento que o Cole, ele acorda, e aí ele lembra que o Aegon tinha caído, e ele vai atrás do rei, pra inclusive saber se ele tinha morrido, a gente vê o Aemond numa situação em que ele tá com a espada assim, e dá a entender que ele ia dar o golpe final pra matar o irmão. Você acha que de fato ele ia finalizar com o Aegon ali, ou ele só tava numa situação em que ele tava guardando a espada? Enfim, ali seria o melhor momento, né, porque afinal de contas o Aemond de repente poderia assumir, mas também poderia ser o fim da guerra. E é válido ressaltar também que é uma cena que faz o Cole olhar pro Aemond de forma diferente, porque até então eles estavam trabalhando juntos, só que ainda assim ele é o guarda real do rei, da coroa, ou seja, o Aegon. E o importante dessa cena também é porque ela dá um entendimento pra gente de quem morre e quem não morre nesse final. Quando o Cole, ele acorda, a gente consegue ouvir algumas pessoas gritando, falando que foi vitória do rei. E a Meleys, a gente vê ela ativamente morrendo, e além disso, a queda dela, ela é no concreto ali, dá a entender que o dragão teria caído em
cima dela. E a Rhaenys, ela cai ali de costas, ou seja, ela seria esmagada pela Meleys. E já na cena do Aegon, apesar dele também ter caído ali em concreto, ainda assim, quando a gente vê ele, a gente vê o Sunfyre muito machucado, mas ainda assim respirando. E o próprio Aegon, a gente consegue ouvir como se fosse uma respiração de pulmão muito pesado, meio... Então isso é muito definitivo e por isso que eu falei sobre a cena das conexões de dragão, porque através deles a gente consegue entender quem morre e quem vive. E como eu falei, né, se a Rhaenyra tivesse ido, a guerra acabava. Então se o Aegon morresse, a guerra também possivelmente acabava. A não ser que tivesse um novo golpe aí. Assim, gente, eu não poderia estar mais feliz e triste ao mesmo tempo com esse episódio. Finalmente tivemos aí a Dança dos Dragões. A gente queria batalha e não podia ser uma batalha mais emocional possível. Mas é muito difícil, como eu falei aqui, a Rhaenys, ela é uma das personagens que eu mais gostava aqui na série. E não é à toa que ela foi tão construída de forma tão forte aí ao longo dos episódios, pra gente sentir essa falta dela, pra ser mais um contexto emocional pra essa cena. E é muito louco porque ao mesmo tempo eu gosto muito do Aemond também, então é muito incrível a forma como eles constroem o personagem, a presença dele, mas a morte da Rhaenys é sentida. Eu tô louca pra ver as consequências, lógico que pelo livro eu sei o que acontece, mas eu tô louca pra ver visualmente como que vai ser isso, tanto do lado da Rhaenyra ali, quanto do lado do Aegon, e como, né, a série vai construir isso. E assim, Game of Thrones e House of the Dragon sempre trouxe o meio de temporada com um episódio muito forte, aqui não poderia ser diferente. Essa segunda temporada de House of the Dragon especificamente vão ter 8 episódios e não 10, como foi na primeira. E obviamente essa temporada não poderia ser diferente. E assim, gente, se você não emocionou, você morreu por dentro. Tô brincando, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!